Olá pessoal, eu sou o professor Lucas Fagundes do Bizu da Química e no vídeo de hoje nós vamos resolver a prova de 2019 do segundo exame de qualificação da UERJ, que aconteceu no dia 16 de setembro de 2018. Vamos à leitura das questões. Olha, questão 5, retirada a partir de um texto base, você tem lá: em seu ciclo, um átomo de carbono pode ser incorporado a diferentes compostos por meio de processos contínuos de decomposição e formação de novas moléculas. Os átomos de carbono deste caderno de prova, por exemplo, serão degradados ao longo do tempo e posteriormente incorporados a outros seres vivos. Considere que, ao se degradarem, os átomos de carbono deste caderno se distribuam igualmente entre os 7,5 bilhões de habitantes do planeta. Sabendo que o caderno possui 90 gramas de massa com 45% de carbono em sua composição, o número de átomos que será incorporado em cada habitante é igual a... Então, olha só, pessoal, para você responder essa questão, você teria que saber que desses 90 gramas de massa, só 45% é carbono. Você vai encontrar essa massa que corresponde ao carbono especificamente, encontrar o número de átomos presentes nessa massa, e aí é fácil, você tem que encontrar o número de átomos por habitante. Então, o número de átomos que você vai encontrar, você vai dividir pelo número de habitantes no planeta. Então, olha lá como é que você faria essa conta. 90 gramas vezes 0,45, ou 45% de 90, correto? Isso daqui, então, corresponde à massa de carbono. Para você achar o número de átomos de carbono nessa massa, você pode fazer uma regra de 3 ou usar a análise dimensional, que eu já comentei em outros vídeos. Tá? E aí você vai fazer o seguinte: se você pensar que em 12 gramas de carbono você tem 6 vezes 10 a 23 átomos, eu tenho 6 vezes 10 a 23 átomos de carbono, corresponde então exatamente a 12 gramas. Isso daí seria como se fosse um fator unitário, porque é a mesma coisa que dizer que 6 vezes 10 a 23 átomos de carbono é igual a 12 gramas de carbono. De modo que essa multiplicação que eu fiz aí é a mesma coisa que multiplicar por 1, tendo em vista que o numerador e o denominador são iguais. Tá? Mas, dessa forma que está colocado, a gente tem uma conveniência, porque a gente converte gramas em átomos. Se você não gosta dessa forma, você pode fazer a regra de 3 tranquilamente, vai dar a mesma coisa. Tá? Esse daí, então, é uma forma de você encontrar o número de átomos de carbono presentes nesta folha, né, nesse caderno, perdão, né, não nessa folha, nesse caderno. Tá? Depois, basta dividir por 7,5 bilhões, ou 7,5 vezes 10 a 9 habitantes. Tá? Seria legal saber que bilhões é 10 a 9, ou ir colocando zeros. É melhor sempre escrever em notação científica para poupar espaço e poupar raciocínio. Agora, tem uma coisa muito bonita acontecendo ali na matemática, porque se você observar que 90 dividido por 12 é igual a 7,5, né, não é uma observação tão trivial, né? Mas se você observa isso, você vai ver, olha, 7,5 cancela com 7,5. Olha que coisa feliz, né? Na hora de uma prova, se você observou isso, você ganhou muito tempo. E aí ficou 6 vezes 0,45, correto? Que deve ser alguma coisa próxima de 3, né? Porque se fosse 6 vezes 0,5 dava 3. Então alguma coisa próxima de 3, mas menor do que 3. E aí vai ficar alguma coisa próxima de 3 vezes 10 a 23 dividido por 10 a 9. Tá? Olha, a única resposta que vai aproximar, né, o número que está multiplicando a notação de 3 é a letra A. E aí você só confere 10 a 23 dividido por 10 a 9, repete a base, subtrai os expoentes, pronto. 2,7 vezes 10 a 14 átomos por habitante. Ou seja, se eu pegar todos os átomos de carbono em um caderno e dividir eles pelos habitantes, vai dar 2,7 vezes 10 a 14 átomos por habitante. Isso daí, olha, são 100 trilhões de átomos, se eu não me engano, se eu não estou errando a conta. Né? Se eu estou errando, fala aí no comentário e depois a gente corrige. Tá? Mas, olha, são da ordem de 100 trilhões de átomos, 2,7 vezes 100 trilhões, 270 trilhões, correto? Muita coisa, né? Quer dizer que existem muito átomos de carbono em um único caderno. Perfeito? Questão relativamente fácil, tá? Ela que, na minha opinião, é uma das que deu mais trabalho de conta ao longo de toda a prova. Ela estava uma prova bem tranquila, tá? Mas essa daí foi uma das que deu mais trabalho para montar a conta. Vamos lá. Agora sim, na prova de Ciências da Natureza, você tem aí a questão 36, que é o seguinte: a lactose é hidrolisada no leite sem lactose, formando dois carboidratos, conforme a equação química. A equação química você tem lactose mais água, formando glicose mais galactose.
Se apenas os carboidratos forem considerados, olha só a informação, tá? O valor calórico de 1 litro, tanto do leite integral quanto do leite sem lactose, é igual a menos 90 quilocalorias, que corresponde à entalpia padrão de combustão de 1 mol de lactose. Na verdade, essa afirmação da prova, antes de eu terminar de ler, né, eu andei conferindo em alguns artigos científicos, realmente é muito próximo, mas não é exatamente igual, tá? O valor calórico de um leite com lactose e um leite com glicose e galactose seria bem próximo, mas não exatamente igual. Tendo em vista que a entalpia dessa reação, lactose mais água, formando glicose mais galactose, que é a hidrólise da lactose, ela tem uma variação de entalpia muito pequena, muito próximo de zero. Tá? Assumindo que as entalpias padrão de combustão da glicose e da galactose são iguais, a entalpia de combustão da glicose em quilocaloria por mol é igual a... Então, olha, a primeira coisa, né, que eu vi quando eu olhei essa questão foi falar, poxa, menos 90 quilocalorias são liberados na combustão da lactose. Se eu tiver um leite sem lactose, ele tem glicose e galactose, correto? E as duas, quando entrarem em combustão, vão liberar a mesma quantidade de energia do leite, do leite com lactose, que é menos 90 quilocalorias. E como a entalpia de combustão de cada uma é igual, era só pensar em dividir por 2. Eu fiz isso no olho, mas na primeira vez que eu fiz eu fiquei meio desconfiado. Eu falei, cara, não é possível que é só isso, né? Estaria muito na cara. Mas depois que a gente resolve, a gente vê que é exatamente isso mesmo. Eu coloquei agora as fórmulas químicas. A lactose ela tem a mesma fórmula molecular da sacarose, ela é um disacarídeo, que vai ser quebrado em glicose e galactose, os seus monossacarídeos, né? A hidrólise ali então da lactose. E aí, olha, a combustão da lactose, né, da equação química aí, ela tem um ΔH de combustão, um ΔH padrão de combustão de menos 90 quilocalorias. E a combustão de glicose e galactose, que eu coloquei aqui duas vezes C6H12O6, né, porque elas têm a mesma fórmula molecular, e a entalpia de combustão das duas é igual, ele avisou no enunciado. Né? A entalpia de 2 mols então, de glicose, que equivaleria a 1 mol de glicose e 1 mol de galactose, daria um ΔH de combustão de menos 90 quilocalorias. Ou seja, para cada mol de glicose, você teria menos 45 quilocalorias por mol. Essa é a minha interpretação para a resolução da questão. Se você tem outra, você pode comentar, né, e a gente analisa, eu comento com você, a gente discute nos comentários. Tá? Vamos lá. Questão 39, uma questão também muito facinha, mas você tem que saber o conceito do que é fórmula mínima e o que é fórmula molecular. Vamos ler juntos. Considere as informações a seguir sobre a perfluorodecalina. Nome bonito para colocar no filho, na verdade. Perfluorodecalina, substância utilizada no preparo de sangue artificial. Então tá lá, fórmula mínima C5F9, massa molar 462 gramas por mol. A pergunta é, sua fórmula molecular é representada por... Repara que as fórmulas moleculares que você tem aí são múltiplos da fórmula mínima. Então, se você não soubesse o conceito de fórmula mínima, de fórmula molecular, né, já daria para pensar que, poxa, a fórmula molecular deve ser alguma coisa que multiplica a fórmula mínima. Só de olhar as alternativas dá para perceber isso. Tá? E de fato a fórmula molecular ela sempre tem um número maior de átomos e mostra quantos átomos existem na molécula. A fórmula mínima serve para você achar a proporção desses átomos e não necessariamente o total de átomos em uma molécula. De modo que a fórmula molecular ela é sempre um número inteiro de vezes a fórmula mínima. Tá? N vezes a fórmula mínima. Então, olha, a nossa fórmula mínima é C5F9. A nossa fórmula molecular é C5N-F9N. Ou a fórmula mínima aparece N vezes. Né? Eu coloquei de 3 formas distintas. Tá? De modo então que a massa molar da perfluorodecalina é 462 gramas por mol e a da fórmula mínima é 231 gramas por mol. Ou seja, quer dizer que a fórmula molecular foi simplificada por um fator 2. Ou seja, a fórmula molecular ela é 2 vezes a fórmula mínima. C10F18, a resposta ali, letra D. Uma questão relativamente fácil, mas você de novo teria que saber o conceito. Sem saber o conceito, ela se torna uma questão bem difícil, ok? Lá vai, questão 42, uma questão de química orgânica, de nomenclatura em química orgânica. Você tem lá o acúmulo do ácido
3-metilbutanóico no organismo humano pode gerar transtornos à saúde. A fórmula estrutural desse ácido é representada por... Olha, vamos primeiro eliminar os absurdos. É um ácido, né, tendo em vista o nome, ácido 3-metilbutanóico, a terminação é óico, um ácido carboxílico. Então você vai eliminar algumas coisas muito óbvias. Por exemplo, a letra B tem um álcool. Você tem um OH ligado a um carbono saturado, né? É um álcool, correto? E a letra C é um aldeído. Você tem lá uma carbonila, um C duplo O, com um hidrogênio vizinho ao carbono dessa carbonila e uma cadeia carbônica. Tá? Então, olha, antes de terminar a resolução da questão, eu gostaria de deixar para você a indicação de um post que eu fiz na minha página do Facebook, onde eu indico como, né, ter um fluxograma para você resolver praticamente todas as funções orgânicas oxigenadas e nitrogenadas, tá certo? Inclusive diferenciar ácido carboxílico de cetona, de amina, de amida, né, álcool de enol, tudo isso vai estar explicado direitinho lá no post, tá certo? Você só clicar aí na faixa que está em cima, tá? Agora vamos lá, você tem a letra A e a letra D, dois ácidos carboxílicos. Para dar o nome, você tem que lembrar que a função ela tem prioridade na contagem. Você tem um número lá, que é o 3-metil, é a posição do radical. Então, olha, você vai enumerar as duas opções que você tem. A única em que o metil, que é o nosso radical, aparece na posição 3, é a letra D. Tá? A letra A, então, você teria o ácido 2-metilbutanóico e na letra D, o ácido 3-metilbutanóico, que é o que está sendo avisado aí no enunciado. Beleza, pessoal? Vamos lá, mais uma questãozinha. Questão 45. Né? Vai exigir uma continha, mas é fácil. Olha lá. A tabela abaixo apresenta a composição química de uma amostra de 500 gramas de vidro borosilicato. Olha, você tem os componentes do vidro e as suas porcentagens em massa. A pergunta é, a massa em gramas do óxido básico presente nessa amostra é igual a... Então vamos analisar cada um dos óxidos que você tem na composição do vidro. Primeiro você tem o dióxido de silício, que é um óxido fracamente ácido, tá certo? Tendo em vista que ele reage com bases. O dióxido de silício ele não reage com água formando um ácido, tá? Tendo em vista que ele é a principal composição do vidro. Já pensou se o vidro dissolvesse em água, né? Não ia ser muito legal. Tá? Ele não reage com a água, mas ainda assim é classificado como óxido ácido porque ele reage com bases, perfeito? E aí, olha, depois você tem o B2O3, que é um anidrido, tá? Ele forma na reação com água, ele forma o ácido bórico. B2O3 forma o H3BO3, perfeito? Depois você tem o Na2O, que ao reagir com a água, forma o óxido de sódio, o hidróxido de sódio, perdão, vou colocar a reação ali embaixo daqui a pouco. E você tem aqui o Al2O3, o óxido de alumínio, né, que é um dos principais componentes da bauxita, que é um minério de onde nós extraímos o alumínio. Tá? Ele é um óxido anfótero. Ele é anfótero porque ele reage com água formando base, tá certo? Então, ele, sim, de certa forma, ele tem comportamento básico, de óxido básico, mas ele pode reagir, por exemplo, com o hidróxido de sódio, formando um aluminato de sódio, ou seja, ele funcionaria como um óxido ácido. Então, como ele tem esse comportamento duplo, age como óxido ácido e como óxido básico simultaneamente, dependendo de quem está reagindo com ele, né, ele não pode ser classificado exclusivamente como um óxido básico. E outra, o óxido que a gente tem ali, que é o Na2O, ele é muito básico, porque Na2O mais H2O forma 2NaOH. Perfeito. Então, agora vamos resolver a conta. Essa era a primeira parte, é o conceito de funções inorgânicas. Eu tenho 4% da massa do vidro borosilicato é óxido de sódio. 4% de quanto? 4% de 500. Então, poxa, acabou. Eu tenho 20 gramas de Na2O, 20 gramas do óxido básico nessa amostra de vidro. Questão, então, relativamente fácil se você souber o conceito. Mas você está vendo que é tudo fácil desde que você saiba o conceito, né? Então a gente tem que estar sempre preparado para essas provas, tá? Principalmente para a prova da UERJ, que tem questões relativamente fáceis mesmo, mas exige que você tenha um mínimo de domínio dos conceitos básicos da matéria. Tá lá, resposta letra C. A nossa última questão da prova de química, tá? Da parte de química. Você tem lá um canudo de plástico
e outro de vidro borosilicato possuem mesmo volume e densidades de 0,9 gramas por centímetros cúbicos e 2,25 gramas por centímetros cúbicos, respectivamente. A razão entre as massas do canudo de plástico e do canudo de vidro corresponde a... Olha, primeira informação, eles têm o mesmo volume e a densidade do canudo de plástico, que eu coloquei ali como dP, é igual a massa do plástico sobre volume do plástico. E a densidade do borosilicato é massa do canudo de borosilicato, que eu coloquei ali como Bs, sobre volume do de borosilicato. Perfeito? Eu quero saber a relação entre as massas do canudo de plástico, MP, e a massa do canudo de vidro, que eu coloquei como borosilicato, tá certo? Então, olha, massa de plástico a massa é a densidade do plástico vezes o volume do plástico, eu só resolvi a continha de cima, tá? E a do de borosilicato, densidade do borosilicato vezes o volume do borosilicato. Acontece que os volumes são iguais. O VP é igual ao VBS, então eu cortei ali, né? Então a relação entre as massas do canudo de plástico e a massa do canudo de vidro é igual à relação das densidades, ou seja, 0,9 sobre 2,25, correto? Repara que as unidades se cancelam, né? Porque elas estão no numerador e no denominador, elas têm a mesma dimensão, então fica 0,90 por 2,25. Fazendo essa conta rápida de cabeça, se fosse 1 por 2, correto? Ia dar 0,5, mas não é 1, é 0,9, então vai dar menos do que 0,05. E não é 2, é mais do que 2, é 2,25, então realmente vai dar menos do que 0,5, mais próximo de 0,5, correto? Então tá lá, 0,4 é a relação entre as massas. Beleza, pessoal? Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixe o joinha nesse vídeo, ele é importante para impulsionar, e compartilhe com outras pessoas que fizeram o mesmo vestibular que você, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, nos seus grupos de Facebook, perfeito? Dê uma olhada também na nossa página no Facebook, facebook.com/bizuaulas, beleza? É isso aí, pessoal, fique sempre aí para mais vídeos. Quem quiser uma resolução da segunda fase, viu até aqui, né, que nem todo mundo chega até essa parte, deixa lá no comentário, beleza? Um grande abraço para todos vocês. Valeu!